Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Vamos entrando, que vai começar mais um Papo com a Paty. E hoje nós temos um assunto muito bom para a gente falar, que nós vamos falar hoje sobre psicossomática. Então, vamos lá. Hoje o nosso assunto... Eu sempre falo que sou da área de psicossomática, sempre falo muito desse assunto, mas eu nunca fiz uma live falando sobre psicossomática aqui no meu canal. E eu acho que é interessante, é importante a gente fazer isso. Então, hoje o nosso assunto é psicossomática. Eu sou Patrícia Enia, homeopata, psicanalista, radiestesista, hipnóloga. E hoje, Papo com a Paty, é só com a Paty e vocês. E nós vamos falar sobre psicossomática. Sejam muito bem-vindos. Vamos falar de conceitos iniciais, tentar entender como é que funciona essa questão das doenças psicossomáticas e como é que a gente pode fazer para se livrar das doenças psicossomáticas, né? Porque existem muitas doenças. Então, a gente fica pensando, poxa, eu não quero ter mais esse sintoma, eu não quero passar mais por isso. E aí a gente acaba, na verdade, se firmando nessas doenças psicossomáticas porque a gente se acostuma com elas. Mas vamos entender, né, o que é uma doença psicossomática. E aí a gente começa a entender os primeiros conceitos disso. Sejam todos muito bem-vindos. Vou começar agora no Papo com a Paty, doenças psicossomáticas. E aí a gente pensa assim, lá na antiguidade, as pessoas achavam que as doenças eram manifestações, assim, sobrenaturais. Assim como acreditavam, assim, o Deus trovão, Deus sol, Deus chuva. Então, tudo tinha uma explicação, como se fosse uma explicação sobrenatural. Então, a manifestação da doença, também na antiguidade, acreditava-se que era uma manifestação sobrenatural. Mas, com o tempo, isso foi sendo desmistificado. E aí esse termo, essa palavra psicossomática, né? Ela foi cunhada, ela tem uma origem grega. Então ela está falando de psico, alma e soma, corpo. Então o que eu sinto, o que está na minha alma, eu vou imprimir no meu corpo. E nós fazemos isso de uma forma assim, quase que, sabe, automática. Não é uma coisa muito raciocinada. E aí a gente começa a pensar, poxa, mas eu não quero fazer isso com o meu corpo. Ninguém quer adoecer. Ou talvez a gente pode precisar do adoecimento. Paty, como assim precisar do adoecimento? Nós aprendemos muito com as doenças que nós passamos. Isso é absolutamente natural. Muitas vezes nós pensamos assim, poxa, eu não quero adoecer, mas você não está conseguindo entender algum processo, você não está deixando o seu corpo descansar, ou você está forçando muito a amizade com algumas situações e fica segurando, e por fim você acaba explodindo em algum sintoma. E esse sintoma muitas vezes é psicossomático. Opa, eu senti um negócio durante muito tempo, eu senti uma emoção forte durante muito tempo, uma perda ou qualquer coisa do tipo. E aí eu não sei como eu vou lidar com isso. Aí o que é que eu acabo fazendo? Eu faço um sintoma, eu vou imprimir uma doença no meu corpo. Paty, muita loucura isso. Como que as pessoas fazem isso? Vamos pensar. Já viram que quando as pessoas falam assim, isso é psicossomático, parece que não existe, né? Vocês têm essa sensação? Vai conversando comigo, o meu papo hoje sou eu com vocês. E aí a gente pensa assim, é psicossomático, então não existe? Não, não existe, é coisa da sua cabeça. Então vamos lá, aonde é que controla todas as funções do nosso corpo? Não é exatamente na cabeça? Então, realmente é coisa da nossa cabeça. Por quê? Porque as nossas funções são controladas pelo cérebro. Poxa, que bom, então essa pessoa não estava errada e a gente não precisa se ofender com isso, não é verdade? Então a gente pensa assim, poxa, se essas coisas acontecem na minha cabeça para o mal, quando eu vou colocando os sintomas, eu vou sentindo e paro naquele sintoma, eu posso fazer isso para o bem também, não posso? É aí que a gente quer chegar. Mas primeiro a gente vai entender como é que acontece para o mal. Sejam todos muito bem-vindos. Rose, Arrai, Osmar, tem muita gente linda aqui, a dona Nilce, muita gente, Flavinha, sejam muito, muito bem-vindos mesmo. Vamos entender como é que acontecem esses mecanismos psicossomáticos. A gente tem o hábito de falar assim,
Mas essas coisas da nossa cabeça, como é que a gente vai lidar com isso? É muito interessante como é que essas coisas acontecem. Sabe por quê? Porque a nossa mente, o nosso corpo formam um sistema único, onde eles interagem o tempo inteiro. Então, se a minha mente e o meu corpo estão interagindo o tempo inteiro, tudo que a minha mente pensa, tudo que eu sinto, todos esses sistemas, eles estão absolutamente integrados. E eu vou fazendo com que meu corpo vá sentindo isso. Poxa, Paty, então peraí. Quer dizer que, por exemplo, se eu sou uma pessoa que quero muito controlar os outros, eu sofro porque a minha mãe está querendo ir na padaria num tempo como esse. Eu sofro porque o meu filho vai ter que voltar para a escola. Isso vai acabar me imprimindo sintomas? Vai sim. Poxa, mas aí tá complicado, porque quem é que não está controlando nada num tempo como hoje? A gente está colocando o tempo da pandemia que está sendo diferente. Mas vamos combinar? Quem já tinha o hábito de controlar os outros vai continuar controlando os outros. Vocês concordam comigo? Me dá um joinha aí. Quem já tinha o hábito de ser meio hipocondríaco vai continuar sendo hipocondríaco. O negócio é que essa pandemia coloca uma lente de aumento nisso tudo. Então, se eu sou uma pessoa que já controlava os meus filhos, eu vou sofrer 3 vezes mais se meu filho coloca o pé na porta. Então, não é nenhuma novidade a pessoa ter esse comportamento. O problema é que num tempo como esse agora, parece que tudo fica demais. E aí ele começa a ficar muito insuportável. Que antes, gente, tava tudo bem. Não, que isso, eu controlo meu filho de jeito nenhum. Tava tudo muito disfarçado. E agora não, agora tá na cara, agora tá todo mundo sentindo, tá todo mundo falando, tá todo mundo chegando nos seus limites. E esses limites, eles acontecem justamente para que a gente possa corrigir, ajustar. E nós precisamos fazer isso. Por quê? Porque é a nossa saúde que está pedindo isso. Poxa, quanto mais eu tentar controlar as pessoas que eu amo, menos eu vou conseguir, mais eu vou me frustrar, mais sintoma eu vou ter. Paty, como assim? Bom, eu falei para vocês que esse sistema, ele fica todo interligado, o emocional, o mental e o físico. Então, tudo que eu sinto, ele começa a me causar alterações no organismo. Às vezes começa com uma alteração do sono, numa preocupação, uma alteração alimentar. Às vezes pode acontecer uma dor de estômago, uma dor de cabeça, pode dar uma dor de barriga. Aí você vai falar, mas uma dor de barriga agora é psicossomático? Sim, sim. Uma dor de barriga pode ser psicossomático. Passa uma raiva com medo bem grande, você me conta depois, porque primeiro você vai ter que correr pro banheiro. É meio que normal isso. Kalina, gente, sejam muito bem-vindos. Muita gente dando joinha, mandando coraçãozinho. Acho lindo, amo de paixão. Gastrite, em alguns casos, são psicossomáticos? São, e eu vou pegar o seu exemplo, já que você colocou, porque eu adoro os comentários, adoro exemplos, eu já vou pegar ele para falar como é que isso acontece, tá bom? Vamos supor que você chegou do supermercado e falou assim, nossa, eu tenho que chegar, eu vou entrar pela área de serviço, mas você não levou a chave, tá? Eu vou entrar pela área de serviço, aí na área de serviço eu já fecho a porta, coloco tudo lá dentro, fecho a porta, tiro o sapato, na área de serviço já tudo é da minha casa, já posso arrancar a roupa e começar a sessão lavação, né? Passa álcool em tudo, passa água sanitária, todo aquele negócio que o povo tá até fazendo piada com essas coisas. Aí de repente você chega e a área de serviço está trancada e você está sem a chave. Aquilo já te dá uma contrariedade, você fala, meu Deus, eu vou ter que entrar pela outra porta que eu não queria sujar, que eu já tinha limpado a sala, e eu não tenho como entrar pela área de serviço, eu vou ter que deixar as compras do lado de fora, dar a volta. Aí pronto. Essa contrariedade que você mesmo causou, não estou nem dizendo que foi outra pessoa que causou em você, ela já vai mudar a sua respiração, porque a hora que você chegar cheia de sacola, que você bateu o cotovelinho assim na maçaneta para abrir a porta e a porta tá trancada, você vai, ai Jesus, eu não acredito. Aí você colocar as coisas, vai pensar numa solução, vai procurar a chave, não vai encontrar e vai ver que vai ter que entrar pela outra porta. Aquilo você já dá
até uma dor de estômago. Aí você começa a mudar a sua respiração, você muda o seu ritmo cardíaco. Neste momento que você mudou o seu ritmo cardíaco, você já mudou toda a acidez do seu corpo. No momento em que você muda toda a acidez do seu corpo, você já começa a atacar algum órgão. E esse órgão, ô Kalina, pode ser o seu estômago, se ele for o seu órgão de choque, ou se for uma situação que você não conseguiu digerir. Ou senão você teve que engolir alguma situação que o negócio não desceu legal. Aquilo já arde, já queima. Porque você fala, esse negócio não vai descer. E aí você já sente aquele queimor no estômago, aquela ardência. E aí se você mantém esse tipo de sentimento por muito tempo, ele também vai manter uma acidez alta no seu estômago por muito tempo. E essa acidez alta no estômago por muito tempo, ela vai gerar gastrite, úlcera ou até favorecer a manifestação da H. pylori, por exemplo. Não é que a H. pylori, ela vai ser psicossomática, mas o seu hábito de vida, como você está acostumado a levar as situações, pode deixar o seu estômago como um meio favorável à manifestação da H. pylori, que muitos de nós têm, mas ela nem se manifesta. Mas no momento em que você oferece meio para isso, ela vai se manifestar. Ela pode causar, inclusive, uma úlcera. Pati de Deus, tudo isso só porque eu não destranquei a porta da área de serviço? Eu dei um exemplo muito simples. Mas são coisas desse tipo que a gente começa a se irritar. A gente se irrita por causa de muita bobeira. Sabe, a gente se inquieta por causa de coisas muito pequenas e nós temos que começar a baixar essa frequência para que a gente não adoeça. E aí a gente começa a entender assim, meu Deus, eu nunca tive dor de estômago e agora eu tô com dor de estômago. Não começou do nada, não. Muitas vezes nós não observamos os sintomas e há tempos a gente já está levando um ritmo de vida que é... Quem tá de fora, às vezes até observa melhor, fala, fulano tá procurando uma doença, fulano tá procurando um jeito de não ficar bem com essa situação, mas quem tá dentro da situação não consegue ver. Quem aqui já passou por isso? Eu já, pode me dar joinha aí. Sejam todos muito bem-vindos, estamos falando sobre psicossomática. E muitas vezes você vê que as pessoas, elas estão lá, e elas repetindo aquela atitude, repetindo e fazendo novamente, e a pessoa não tá vendo que ela tá procurando a doença. De repente, rompe na dor de estômago, como a Kalina colocou aqui pra gente. Ah, rompeu uma dor de estômago. Aí a pessoa vai falar, poxa, mas eu nunca tive dor de estômago. E a primeira coisa que a pessoa vai pensar é em quê? Ah, eu comi alguma coisa. Ah, não, foi o vinho que não me caiu bem. Ah, não, foi o tempero da tia fulana que eu comi e que é horrível. Nunca mais eu vou comer o tempero da tia fulana. Deixa a tia fulana em paz. Por quê? Porque muitas vezes isso é seu. Foi você quem fez isso. E aí a gente tem que começar a lidar com as nossas emoções. Que situação você não está aceitando? Quando é que você começou a fazer esse processo de autossabotagem e imprimir doenças no seu corpo e que você agora precisa fazer um processo ao contrário, para que você passe a imprimir saúde e equilíbrio no seu corpo? Vou completar essa questão do estômago, Kalina, que você colocou. Refluxo. Refluxo gastroesofágico. O que é o refluxo, né? Nós temos aqui o esôfago, aí temos o estômago, que fica bem aqui na junçãozinha aqui. E temos o diafragma. O diafragma tem um pequeno buraquinho, que é esse que faz a respiração, que ajuda o músculo, que ajuda o pulmão a expandir, né? E esse pequeno buraquinho é onde passa o esôfago, e ele ajuda a apertar para que o conteúdo que está dentro do estômago não volte para o esôfago. Quando acontece de voltar, isso chama refluxo gastroesofágico. Aqui a gente tem um esfíncter, que todo mundo chama de válvula cárdia. Mas não é uma válvula, é um esfíncter, porque ele é apertado. Válvula, aquele trenzinho que faz assim. Mas é muito natural que todo mundo chama de válvula cárdia, mas é assim mesmo. E aí no refluxo gastroesofágico, todo o conteúdo que está no estômago fica insistindo em voltar. E é isso mesmo, Tânia, começa a dar
tosse, por exemplo. Por quê? Vamos pensar. O estômago, ele não é ácido? Ele não tem lá ácido clorídrico que ajuda a quebrar algumas moléculas? Porque parte da digestão começa na boca e aí ela continua no estômago e aí do estômago vai pro duodeno, passa ali fígado, pâncreas, tudo bonitinho e o processo da digestão vai acontecendo, certo? Quem fez homeossoma que tá aqui sabe de tudo isso, que a gente estuda tudo isso na homeossoma. Mas de repente, não mais que de repente, você tá lá com o estômago cheio de ácido clorídrico, lá com o quimo, né, com o bolo alimentar, eis que você começa a ter uns arrotinhos. Sabe aquela coisa chata? Nesses arrotinhos, muitas vezes, volta um pouquinho do alimento. Você não chega a vomitar, algumas pessoas chegam. Mas ele começa a voltar um pouco no esôfago. Quando ele começa a voltar um pouco no esôfago, começa a queimar. Por quê? Porque o meio do estômago e o esôfago, eles têm acidez diferentes. Então, a mucosa do esôfago, ela começa a ficar toda queimada. E aí você começa a ter uma queimação, uma ardência. Essa queimação ou ardência, para o esôfago se proteger, ele faz um negócio muito legal, que o nosso corpo é muito sábio. Ele começa a produzir muco. Muco, muco, muco. Tá falhando a transmissão, gente? Me conta aí. Vocês estão me escutando direitinho? Me dá um joinha se estão me escutando. Estão escutando? Quem pode me dar um joinha? Eu vou continuar, se estiver falhando de novo, pode me falar, dona Nilce. E aí, quando começa o esôfago, ele começa a produzir muco. E esse muco que o esôfago produz, ele produz na intenção de proteger essa pele do esôfago. Porque quando essa pele que reveste o esôfago, ela começa a ficar queimada, ela machuca. Para não machucar, começa a produzir muco. Aí ele produz muito muco, porque está machucando muito. Quando começa a produzir muito muco, começa a ter um bichinho do ran-ran. Sabe que você fica... Meu Deus, tem um negócio que não desce. Tem uma melequinha aqui na garganta que não desce. A gente tosse, 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 tosse. Aí parece que tem uma meleca pregada lá no fundo da garganta. Muito provavelmente essa tosse é de refluxo. Por quê? Porque o esôfago ele produziu um muco para se proteger. Quando ele produz o muco para se proteger, esse muco em excesso, ele volta e faz com que aconteça justamente essa tosse. Muitas crianças não entendem o que está acontecendo e elas vomitam e vomitam muito muco. Aí você acha que a criança está doente. Ela não está doente, não. Ela só produziu muito muco porque ela está com refluxo. As crianças ainda estão formando. Então, é natural que esse diafragma fique mais forte e feche e depois resolva esse problema. Mas nos adultos, a gente começa a engolir sapinhos. Aí os sapinhos muitas vezes são indigestos. Se bem que esses dias eu vi um post que eu vou até postar. Só pra gente rir, depois você dá um joinha lá pra mim depois. O pessoal colocou assim, eu copiei que eu achei muito legal. Fala assim, a vida vive me dando sapos que eu tenho que engolir. Daí eu pensei, pelo menos sapo é proteína, é low carb. Dura se fosse o pão que o diabo amassou, né? Então, beleza. Mas vamos engolindo os sapinhos e os sapinhos vão ficando no estômago. E os sapinhos não são digeridos. E aí você engole o sapo do chefe, o sapo do marido, da esposa, de um bocado de situação, da fechada que você levou no trânsito, do preço da gasolina. Não vou entrar em política de jeito nenhum, é só para falar as coisas que deixam a gente meio bravo. E aí, o que acontece? Parece que aquele troço não desce, parece que não digere. E esse estômago, ele começa a reclamar. Aí, tem uma fala da minha mãe que é um brinde. Ela fala, meu Deus do céu, eu como um biscoito de água e sal e parece que eu comi um boi. Então, você tem essa sensação de plenitude, de estar cheio. Por quê? Porque o seu estômago está cheio de outras coisas, de outros conteúdos. E aí você começa a dizer, caramba, eu vou precisar dar um jeito nesses conteúdos. Porque se eu não der um jeito nesses conteúdos, eu vou começar a ter um problema mais sério. E muitas vezes as pessoas fazem, inclusive, cirurgias
para fechar, né, para voltar a ter tônus, né, para fechar a válvula cárdia, ela começar a funcionar novamente, só que não resolve os sapinhos. Então, fazer cirurgia sem resolver os sapinhos da vida, não vai resolver, porque volta o refluxo. Tem várias pessoas que eu já atendi e que voltou porque não resolveu os sapinhos. Resolvendo os sapinhos, você pode comer até o boi, que vai parecer que você comeu a bolacha de água e sal. Então, vai depender de como você engole os conteúdos que chegam para você. Como é que você lida com as coisas que as pessoas trazem para você? Muitas vezes as pessoas falam assim para mim, Paty, é engraçado, a pessoa às vezes fala uma coisa tão pequena, mas eu me ofendo tanto. Aí eu falo, pois menino, quando as pessoas ainda falam as coisas querendo me ofender, eu aprendi, tive que apanhar um bocado, tá? Mas as pessoas falam as coisas, inclusive querendo me ofender, eu falo assim, é mesmo? E continuo do mesmo jeito, como se não fosse para mim. Por quê? Porque eu não vou receber isso. Nós temos que aprender o que nós vamos receber. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês podem ir interagindo comigo. Se alguém chegar com um prato de feijão estragado e te oferecer, vocês vão aceitar? Responde para mim. A pessoa chegou e falou, nossa, eu vou te dar isso aqui, é para você comer, tá bom? Um prato de feijão estragado, fedendo, com aquela nata branca por cima, bem fedida, que todo mundo já pegou na geladeira em algum momento na vida. Vocês vão comer? Eu acho que a maioria vai dizer que não. Então, por que quando a pessoa chega com uma ofensa, você pega? Porque quando as pessoas chegam com as ofensas, quando as pessoas chegam com algumas que eles dizem que são verdades, que nem sempre são, quando as pessoas chegam te jogando situações, colocando a culpa em cima dos outros, tipo assim, a culpa é minha, eu coloco em cima de quem eu quiser, a gente vai e recebe, bem bonitinho. A gente recebe, ainda agradece, sorri, amarelinho. Por que nós fazemos isso com a gente? Esse é um processo violento de autossabotagem, de falta de amor próprio. Então, se alguém me faz alguma coisa, se alguém me dá alguma coisa, e esse negócio vai me fazer mal, eu falo, não, obrigado, pode ficar pra você. Tá bom? Faça bom proveito. Quer uma pimentinha? Ajuda, ó. Neutraliza o sabor. Eu vou ficar com o negócio, mas de jeito nenhum. E nós temos que aprender a fazer isso, gente, é na vida. Então, chegou lá a pessoa do trabalho que convive com você, e aí você pega e fala assim, oi, tudo bem? Como foi seu dia? Meu dia foi, blá, 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 e fala o abecedário inteiro, berrando. Aí você fala, pronto, a pessoa brigou comigo. Menino, já passei por isso. Hoje em dia, meu dia, blá, 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 blá. Posso ajudar, meu amor? Você tá com algum problema? A pessoa, como diz, quebra as pernas, né? Então, assim, não entre em discussão, não receba as coisas. Porque se não for com você, deixa a pessoa passar o problema dela. Às vezes ela só tá querendo descarregar, mas você não precisa pegar o problema para você. E aí a gente tem que começar a fazer isso por amor próprio, para preservar a nossa saúde. Então, assim, nós precisamos identificar por que a gente sai correndo para tentar resolver os problemas dos outros. Você quer ver uma coisa que nós fazemos muito desde a infância? Quem é filho mais velho tem essas neuras, assim, que os pais colocaram, que são crenças, né? Olha, você tem que ser exemplo para os seus irmãos, você tem que cuidar dos seus irmãos. Se os pais bem soubessem, não falavam isso nunca. Por quê? Porque a obrigação de ser certinho, de ser exemplo, de não poder pisar fora para lugar nenhum, é um peso tão grande que isso faz com que a pessoa, muitas vezes, comece a ter dores nas costas e dor na coluna. Por quê? Porque eu não suporto o peso de ser perfeito, meu amor. Eu não suporto. As pessoas, às vezes, usam óculos, começam a ter miopia. Lá vem. Gente, vocês são muito divertidos. A Célia já colocou aqui. Lá vem. As pessoas, às vezes, tem que usar óculos para miopia. Você sabe por quê? Porque ela tá tão preocupada em enxergar tudo que está aqui perto que ela não tem visão para fazer as coisas longe. Nós precisamos cuidar disso. Então, nós precisamos entender
como é que esses processos acontecem. É muito interessante, Paloma está fazendo uma pergunta aqui pra gente. O processo de avaliação do homeossoma tem como referência quais filosofias? É a homeopatia mesmo? Não, Paloma, a homeopatia no homeossoma entra como uma forma de tratamento, uma sugestão terapêutica. Quem faz o homeossoma, o processo de avaliação é baseado na psicanálise, na terapia sistêmica e outras terapias. Por quê? Não adianta eu virar para uma pessoa e falar assim, a pessoa não está indo bem nos relacionamentos. Eu falar, olha, nós precisamos ver aí como é que está o seu processo com seu pai, seu complexo de Édipo, ou como foi sua questão do seu nascimento, o que tem acerca da sua gestação. E aí eu começo a procurar. Quem fez o meu soma e está aqui, tá aí o Osmar, tem um bocado de gente aqui que fez e está participando da live, sabe que a gente começa a ser um investigador para que a gente ache a razão do problema. Por quê? Porque você tem que parar de somatizar. Enquanto você quiser pegar o mundo e colocar nas costas, sua dor nas costas não vai acabar. E é muito interessante porque, às vezes, só o fato de você saber o processo que você está fazendo, aquilo passa. Tem gente aqui que já passou por isso. Então, assim, às vezes, só o fato da gente entender, a dor passa. Raimunda, você deixa eu dar um exemplo seu? Dá um joinha aí que eu dou. Então, assim, é importante. O que é que a Célia falou? Lá vem. Ah, tá. Na outra encarnação você vai entrar na fila do caçula? Aí eu vou lhe dizer uma coisa. Os caçulas são muito especiais, tipo eu. Por quê? Porque os caçulas, eles têm que sair correndo para chamar a atenção de outra forma. Por quê? Porque os outros já pegaram os lugares. Ser caçula, todo mundo acha que é fácil, mas não é fácil não. Tem o Marcos Mion, tem um vídeo que ele fala sobre isso que eu acho fantástico. Ou o caçula se reinventa, ou ele não tem lugar nenhum. Porque é assim, ó, os filhos mais velhos, como é que as coisas acontecem? Todo mundo chega, os pais são muito inseguros, protegem demais. O segundo, o pai já está um pouquinho mais seguro, então ele solta mais, a criança consegue ser mais ela. O terceiro, se tiver uma foto do nascimento, tá valendo. Eu falo desse jeito. Pode olhar se lá em casa não é assim, Tânia. Quase não tem foto do terceiro. Eu não tenho foto de bebê. Por quê? Porque é tipo assim, o terceiro se cria. E aí o terceiro tem que arregaçar a manguinha e correr atrás, porque senão ele não aprende com essas coisas. Então, não tem. Cada um ocupa o seu espaço e é importante que cada um ocupe o seu espaço. Tânia, você está perguntando de roer unha? Roer unha, onicofagia. A roer unha vai lhes dizer muito de que você precisa baixar suas fronteiras. Quando eu tô falando de unha é mecanismo de defesa. Ó a minha, tanto que tá grande, ó. Eu tenho que ir à manicure, mas esse negócio de pandemia, Sarinha, eu preciso de você. Aí, quando você começa a roer unha, você tá diminuindo as suas defesas. Isso é muito importante quando você começa a interpretar isso. Então, se você tá sem defesa, se você não consegue se defender de algum agente externo, você mete a mão na boca e começa a roer. Por quê? Porque a unha é defesa. Se eu pegar meus gatos aqui, todas as unhas são enormes. Então, se eu preciso, se eu quero baixar as minhas defesas ou eu não me sinto forte o suficiente, eu vou roer as unhas e vou me expor. Isso é muito complicado. Então, assim, o roer unha, ele tá dizendo da baixa de defesa. Vocês querem ver uma coisa que é super interessante, que eu tava conversando com um colega outro dia? Eu falei assim, o que você tem a dizer sobre os dentes? Aí ele pegou e falou assim, tem mais cárie ou mais tártaro? Aí eu falei, cara, esse menino é esperto. Esse menino é esperto. Por quê? Se eu tiver com os dentes, tendo problemas nos dentes de cárie, quer dizer que eu estou vulnerável. Qualquer pessoa vai passar a minha defesa. Quando você mostra os dentes, né? Se for o gato, se for o cachorro, ele vai mostrar para querer te morder. Falou, se você estiver tendo muita cárie, é porque você está fragilizado em suas defesas. Já, se você estiver tendo tártaro, ninguém passa das suas defesas. Porque o tártaro, ele é uma casca dura, que na verdade endurece, ele pode adoecer.
mas ele endurece ainda mais os seus dentes para que você possa morder o outro. Olha como isso é interessante. Mas, Patrícia, até a formação de tártaro é. E pode observar, que eu já conversei com uma amiga minha que é dentista, não sei se ela tá aqui, e realmente as pessoas que têm muita formação de tártaro, elas formam muito tártaro em momentos da vida em que elas têm que brigar muito. Elas têm que ir para cima do outro. E nesse momento ela enche a boca de tártaro. Gente, deixa eu ir olhando aqui as perguntas. Anhanhã. A Malena tá se divertindo com esse papo. Venha sempre, Malena. Nosso papo é sempre assim. Um problema sério, Osmar tá dizendo aqui pra gente. Um problema sério quando somatizamos, um dos maiores, é que não enxergamos a nossa vida de fato, parecendo como se não tivéssemos consciência. E é verdade, Osmar. Muitas vezes, parece que a gente não tem consciência do que está acontecendo. Por isso que eu falo que o curso é terapêutico. Eu estou querendo agora lançar um homeossoma sem as homeopatias para quem não é homeopata, como uma questão de autoconhecimento mesmo. O Osmar que está aqui, ele fez homeossoma, está no Terassoma, e ele pode dizer para a gente como a gente se reconhece o tempo inteiro, como o próprio curso, ele é terapêutico. Porque você começa a entender e fala, meu Deus, eu faço isso. Meu Deus, olha, meu irmão, agora entendi por que meu irmão faz tal coisa. Você começa a entender, sabe, todos esses processos e as fichas caem e você fala, gente, eu não preciso disso para viver, não. E aí você começa a fazer esse processo de libertação, sabe, esse processo de liberação para que você possa viver com mais saúde. Vamos ver aqui a Célia. Fala a data do próximo módulo desse curso. Gente, eu vou lançar o meu Soma. Tá aqui, eu vou lançar ou é agosto ou é setembro. Eu acho que vai acabar saindo mais para setembro do que para agosto. Porque tem alguns módulos antes. O pessoal que é da área de homeopatia, gente, teremos um módulo de miasma. Um módulo avulso, um aulão de miasma. Que vai ser top. Quem quiser assistir pode fazer só esse módulo que vocês vão gostar pra caramba. O Bruninho tava aí, nem falei oi direito, não sei se ele saiu. Um beijo, Bruninho, se você tiver aí. Quem não tiver, dá o recado pra ele. Cadê? A Perônica. Perônica, beijo pra você, lá de Goiânia. Coceiras que aparecem, mesmo sendo tratadas, ainda assim sempre voltam. Podem ser psicossomáticas? O maior risco é que seja psicossomática. E o que acontece com as coceiras psicossomáticas? São as nossas coceiras mentais, são os nossos problemas que a gente não está dando conta de resolver. E pode observar, geralmente as coceiras pioram quando a gente deita. Nesse tempo de pandemia tem muita gente com problema de pele. E aí nós temos algumas coisas que está propiciando isso. Primeiro, o excesso de banho, falta de hidratação. A gente está usando, muitas vezes, muito produto de limpeza e pouco produto de hidratação. Está hidratando pouco, porque aqui em Brasília mesmo o tempo está mais frio à noite, o pessoal não hidrata. E nós temos a questão da coceira emocional. A hora que você deita na cama, que apaga a luz, desliga tudo, a cabeça começa a pensar, aí menina, coceira, mas vai com gosto. Então, a coceira, ela vem de uma coceira mental antes. Então, na maioria das vezes, nós vamos ter problemas de coceira física que estão na mente. Por exemplo, criança, quando nasce o segundo... por exemplo, eu tenho uma filha e vai nascer a segunda. Aí a primeira, às vezes, começa a ter dermatite atópica. Começa do nada, na gestação. Para quê? Para chamar a atenção. Aí a criança, quando dorme, que manifesta os seus medos, os seus desejos, o medo de não ser mais amada e tudo mais, aí ela começa a se coçar durante a noite, a mãe acorda desesperada. Porque quando você olha a cama da criança, está lavada de sangue. Porque ela se arranha, coçando. O que é isso? Ciúme, sentimento de posse, medo de ser rejeitado, medo de perda. E aí, se sentindo desprotegida. Ótima, Kalina, exatamente isso. Pele é fronteira. Muitas vezes eu machuco a pele porque eu quero ser tocada ou algumas vezes para afastar. Você quer ver uma vez que teve um caso de uma pessoa não era uma criança, que estava sendo abusada e a mão estava em carne viva e ninguém descobria por quê. Porque a pessoa que abusava o chamava para que pegasse no membro dele. E aí a mão dela em carne viva, ele não fazia isso, que tinha medo de contagiar, né?
o membro, o pênis dele. E aí, como mecanismo de defesa da criança, era ter problema e ficar com a pele da mão, a mão em carne viva. Mas era a única forma dela não ser abusada. Era um mecanismo de defesa. São coisas gravíssimas que a gente pega na psicossomática, no olhar. Uma vez eu tratei uma moça, eu trato gente demais, graças a Deus. E ela estava com um problema que não digeria. Os pais haviam mudado ela de casa e de escola sem avisar. E ela começou a ter dores abdominais. Eu fui a 16ª profissional que eles procuraram. Aí depois de olhar todos os exames, isso já tem alguns anos. Aí eu dei um remédio que eu falei, essa menina vai ter que falar. Tem alguma coisa aí que ela não quer falar. E dei um medicamento para ajudar ela a falar. Quando eu dei esse medicamento, essa dor que era localizada e a cirurgia, ia fazer uma cirurgia exploratória para descobrir o que era, porque não tinha nada. Aí, quando eu dei o remédio, essa dor começou a andar. Ela saiu do estômago, ela foi pro útero, ela foi pra perna, ela foi pras costas, ela veio pra cabeça. Aí os pais ficaram desesperados. Falou, bom, a gente ia abrir a menina, agora não vai abrir mais. Aí eu falei, me dê mais um tempo. Aí, quando foi ao final do segundo mês, não, final do primeiro mês, a menina abriu a boca e falou que não tava aceitando a forma como os pais tinham feito a mudança, sem consultar, sem fazer um período de transição da escola, e ela tinha perdido todos os amigos da escola anterior e mudou ela assim, mês de maio, tá bom, segunda-feira você vai para outra escola. Ela, oi? Adolescente. Gente, você simplesmente mudar as relações de um adolescente de um dia para o outro é loucura. E aí ela começou a falar, dentro de um mês e pouco as dores cessaram completamente, ela conseguiu se expor e colocar mais diante dos pais, recebeu alta bem rápido, porque era uma coisa muito pontual. Mas era absolutamente psicossomático, porque ela não conseguiu verbalizar para os pais que aquela forma que eles fizeram aquilo para ela não estava legal. E isso é muito importante. Então, as coisas, elas precisam ser colocadas com muito cuidado, qualquer mudança. Gente de Deus, nós já vamos para 40 minutos de live, deixa eu responder as coisas aqui. Gente, quem quer saber mais sobre terapias pode fazer realmente. O Terassoma para se reconhecer é fantástico. O pessoal que fez, sabe, né? O Osmar tá falando que ele mesmo descobriu muitas coisas sobre a pessoa, a própria pessoa e a família. E o bom é que ajudou ele a ter um olhar diferente, não só sobre a consulta, né, Osmar, até com a família, para que a gente pare de discutir, pare de brigar com coisa pequena e a gente consegue ser mais tranquilo. Isso é maravilhoso. Gente, um abraço para todas vocês. A Malena disse que tá lascada com as coceiras dela. Tá não, Malena, tem remedinho, amor. Tá a Taninha aí que dá um jeito nesse processo, sim, ó. A Raimunda tá colocando, a Raimunda, minha secretária. Munda, você tá melhor. A Munda pegou a Covid, tá tomando as homeopatias dela e já tá melhorando, graças a Deus, mesmo sendo diabética e com problemas pulmonar, tá resolvido. Mas todas as vibrações positivas para a Raimunda são muito bem aceitas, né, Mundinha? Ela disse que só de estar trabalhando comigo ela aprende muito. Eu falo que a Raimunda, ela de vez em quando faz os atendimentos, os pré-atendimentos para mim, porque quando o pessoal chega, já tá tudo organizadinho. Vamos lá. A Tami colocou aqui pra gente. Meu filho está com tosse e parece estar forçando. Daí percebi que é porque ele não queria dormir. Liguei a TV e ele mudou o foco e a tosse passou. É exatamente isso. Sabe, Tami, nessa época agora não adianta a gente forçar a amizade com as crianças, com os adolescentes. Eles vão ter muitas dificuldades, sabe, de se organizar, dessa nova rotina. Para as crianças e os adolescentes, estar sem contato é muito ruim. A gente vai ocupar o nosso lugar de pai e mãe, vai brigar, vai colocar na linha, vai falar, vamos logar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas no fundo, a gente sabe que tá ruim, tá difícil para todo mundo. E ao mesmo tempo, nós não podemos também desanimar. E é tão complicado até estar no papel de pai e mãe, né? Por quê? Porque como é que a gente simplesmente vai acordar igual o chefe de excursão para pedir um menino para logar numa aula, que às vezes é muito sem graça, que ele não está entendendo as coisas, e não vê os amigos. E aí a questão do ensino
que é muito maior do que só aprender conteúdo, que é a questão do trocar, do ter amigos e tudo mais, está ficando para trás. Isso está gerando ansiedade em nós, adultos, que entendemos perfeitamente que, de certa forma, estamos fazendo um isolamento voluntário. Agora, quem dirá num isolamento obrigatório? Porque as crianças, elas não gostariam de fazer esse isolamento, né? Ô, Tânia, muito boa a sua colocação. A Tânia até estava falando. A pele, nesse caso agora, nesse tempo, né, de recolhimento que a gente está passando, é uma pele que quer ser tocada, mas não pode. Então, a gente quer o toque da pele, mas a gente não pode, muitas vezes, das pessoas que a gente quer. E o que acontece? A gente faz uma alergia, querendo um carinho, querendo um afago, porque isso libera anti-histamínicos, libera um bocado de coisa que vai fazer muito. Voltou, não caiu. Tudo bem. Deu pause aqui. Me dá um joinha só para ver se voltou, gente, que o meu aqui tava reconectando. Mas seguiu. Como é que se inscreve no Terasoma? Malena, pode mandar direct para mim, para a Tânia, que a gente passa para vocês. A gente vai começar a divulgar nova turma do Terasoma, que a gente fechou mais uma turma do Meu Soma. Vamos abrir outro Meu Soma, outro Terasoma. Vamos abrir outro curso novo e mais um curso novo. Que eu não posso dizer agora, porque é tudo novidade, gente. A gente tá cheio de novidade, cheio de coisa bacana. Vamos lá. Vamos ver se tem mais pergunta. Aqui todo mundo de carência, de coleguinha. Ah, ótimo. Obrigada, Cacá, não caiu. Gente, aí a gente começa a entender assim. Qual é o nosso sistema que primeiro é afetado? Tá? Já deu 40 minutos, mas eu não vou parar não, porque eu tenho assunto pra caramba. Eu falo 16 horas no final de semana, o que é 1 hora pra mim, né? Qual que é o nosso sistema que primeiro é afetado quando nós temos qualquer choque emocional, vocês sabem? Porque assim, se você passa um susto no seu cérebro, tá tudo muito interligado. E aí, quando você sofre qualquer notícia, qualquer coisa que você não pode falar, o primeiro sistema que grita é o nosso sistema endócrino. Bate, endócrino. Endócrino é o primeiro sistema que apita. Quando eu tô falando de sistema endócrino, gente, eu tô falando hipotálamo, hipófise, tô falando de tireoide, tô falando de timo, tô falando de suprarrenal. Aí você pega tudo o que essas glândulas fazem. Menino, é só tudo, né? A pessoa, ela não pode falar as coisas. Ela tá tendo que ficar calada por causa de alguma coisa. Pum! Trava a tireoide. Começa a fazer um hipotiroidismo. O pâncreas. Então, nós começamos a travar, por exemplo, o hipotálamo. Leva lá um susto. Ele começa a desorganizar todas as glândulas. Você acontece alguma coisa lá na pineal, você não libera mais melatonina para dormir bem. E aí, o sono já vai embora. Aí, se for uma criança que o sono já vai embora, já não libera GH. Aí, você já não consegue fazer um sono profundo, já não apreende o conhecimento do que você teve durante o dia. Acorda cansado. Acorda não, levanta, né? Que não dormiu direito. Levanta cansado. Aí, você não dormiu bem, não aprendeu conhecimento, vai levantar cansado, já vai levantar estressado, daí a pouco a sua suprarrenal já começa a liberar mais cortisol, porque você está muito estressado, e aí esse estresse ele aumenta mais um pouquinho, baixa a testosterona, baixa a libido, e é a imagem do caos, gente. E você faz a imagem do caos com, às vezes, muita pouca coisa. Porque o primeiro sistema que sofre é justamente o sistema endócrino. Aí o timo, como a Samara colocou aqui pra gente. Gente, quando você leva um susto, me conta aonde você põe a mão. Quando você leva um susto, você faz... Ah! Aí você bota a mão no timo. Quando você bota a mão no timo, quando você faz eu, aonde você põe o eu é seu timo. Aí você começa a se sentir atingido,
emocionalmente, é um dos chakras que mais sofre. Aí o timo, depois de atingido, ele já começa a fazer o quê? Baixar a imunidade. E aí você fala, meu Deus, e agora? Imunidade baixa, não posso falar, travou a tireoide, já não estou produzindo os hormônios, não tenho libido, o que vai ser de mim? Aí você precisa começar a fazer um processo de se reorganizar. Você precisa fazer um processo de se reconhecer, de aceitar as suas dificuldades e transmutar. Paty, só com reencarnações sucessivas. Não, não precisa de reencarnações sucessivas. Eu vou dar uma notícia para vocês. Nós podemos reencarnar todos os dias. Não estou falando de religião, por favor. Mas no sentido, nós podemos todos os dias nascer novamente, nós podemos todos os dias nos reorganizar, podemos todos os dias nos reequilibrar e transformar isso tudo. Porque tudo que nos acontece é oportunidade. Nossa, Wilson, que expressão ótima que você colocou. Amei. O Wilson colocou assim: olá, Paty, fale sobre a expressão cego de raiva. Isso acontece muito. E nós, às vezes, vamos nos cegando para várias coisas da vida e às vezes vamos afetando a nossa visão exatamente por passar muitas coisas. É engraçado que tem um medicamento, eu não gosto de falar de medicamento, gente, mas eu vou precisar falar, Wilson. Depois você colocou isso aqui, como é que faz? Tem um medicamento, eu tratei uma pessoa uma vez, olha que história, eu vou ter que contar. Tá acabando a live, mas eu vou ter que contar. Essa pessoa, ele ficou numa situação muito delicada e ele já estava paraplégico por causa de uma infecção. E eu não descobria por quê, não descobria. Fui para dentro do hospital, foi uma oportunidade que eu tive, que eu tenho muita gratidão porque me proporcionou, que eu aprendi muito a homeopatia, quando eu comecei na homeopatia. E eu fiquei 3 horas conversando com esse homem, até que eu descobri. Sabe qual foi o problema dele? Ele foi roubado pelo irmão. E ele estava perdendo a visão. Ele tinha tanta infecção dentro dele que ele estava ficando cego de raiva. E ele estava perdendo a visão. Ele já estava sem andar porque ele fez um abscesso fora do rim que pressionou a medula. Imagina, aqui está o rim, aqui está a coluna. Ele fez um abscesso do lado de fora que pressionou a medula. E quando pressionou a medula, ele ficou paraplégico. E drenou, mas não voltava. E eu usei medicamento para ele, para jogar para fora a inflamação. Mas usei medicamento para perdão. E aí, para passar essa raiva, esse ódio, ele estava ficando cego mesmo. Ele não enxergava, ele não escrevia, não lia mais. E aí, quando eu fui dando os medicamentos, ele teve muita diarreia. Diarreia é medo com raiva. Ele teve muita diarreia. Ele já estava sem graça porque o pessoal tinha que limpar ele no hospital com fralda e tal. Aí, depois que ele teve assim umas 5 diarreias, aí ele voltou a sentir as pernas. E quando ele saiu do hospital, ele já estava enxergando melhor e já estava em pé com o andador. Eu me emocionei muito, porque era o dia que a gente fazia umas orações que a gente ia fazer no hospital. E quando eu entrei no quarto para cumprimentá-lo, ele falou: hoje você senta, eu fico de pé e faço a oração. Aí eu chorava assim como uma criança. E foi muito emocionante para mim. Eu fico muito emocionada de lembrar, porque foi no meu primeiro ano de homeopatia. Elas já se vão aí uns 13 anos mais ou menos. E esse senhor, ele saiu do hospital andando. E eu tenho muita gratidão à homeopatia e à psicossomática, porque nessa época eu ainda não era psicanalista, eu estava ainda pensando em entrar no curso de psicanálise. E assim, isso foi tão transformador. E eu falei, cara, eu estou fazendo diferença na vida de alguma pessoa. E aí isso me fortaleceu muito, muito para eu ir atrás e desses mecanismos psicossomáticos. Vocês me perdoem aí o olhinho cheio d'água, mas esse colega Wilson me lembrou disso e é exatamente isso. A gente fica cego diante das situações, nós ficamos cegos e não percebemos, sabe, como é que a gente faz esse processo, porque o mais importante é a gente entender o que aconteceu e fazer o retorno. E foi bem interessante, que eu vou precisar agora que acabar de contar a história, né? Já que eu contei que ele saiu de lá andando, ele ligou pro irmão
depois de tomar as homeopatias e tal, ele ficou meses internado. Ele ligou pro irmão e pediu pro irmão ir lá visitá-lo e ele perdoou o irmão. Quando ele perdoou o irmão, ele conseguiu voltar a andar. Então, assim, ele não conseguiria, porque e a expressão que ele usava era assim: meu irmão quebrou minhas pernas. Olha como isso é interessante. Ele falou: meu irmão quebrou as minhas pernas. E ele estava cego de raiva. Que no primeiro dia que eu perguntei, eu falei: se o seu irmão viesse aqui. Aí ele falou para mim assim: eu não quero vê-lo, nem do outro lado da rua. E ele falava assim: mas eu perdoei. Aí eu falei: nossa, perdoou muito. Aí depois a gente foi fazendo o processo, eu visitava com regularidade. Foi um grande professor, sabe? Esse paciente foi um grande professor. Sim, tenho muita gratidão pela vida dele, pelo processo que ele passou e por ele sair de lá tão bem. Então, assim, é muito importante, sabe? Exatamente isso, Tânia, é o peso das palavras. A gente fala, na nossa fala, por isso que no meu som eu gosto de embasar exatamente isso, de você observar o que a pessoa está falando. Né? A gente estava até estudando um módulo na quarta passada, que quem faz o homeossoma e o terassoma eu vou lançar agora ele em formato todo online, um pouquinho mais rápido do que os outros que a gente fez em um ano, mas assim, gente, tanta surpresa boa, tanta coisa boa que acontece nesses cursos que vocês precisam participar mesmo. A gente estava falando que tem gente que vai dando fibrose no coração, o músculo do coração vai morrendo, vai endurecendo, e a pessoa ela vai passando tantas situações que ela vai se endurecendo. Aí as pessoas usam expressões do tipo assim: nossa, o fulano tem o coração duro. Nossa, o fulano não tinha o coração de pedra. E a pessoa ela vai ficando fria diante das situações, de tanta coisa que ela já passou. E quando você vê, ela está realmente materializando um problema cardíaco grave, sério. E aí você vai vendo que aquele coração ele está se endurecendo, e lá na frente ele acaba sofrendo um infarto, porque ele vai ficando com insuficiência cardíaca. E quando a gente fala de uma insuficiência cardíaca, eu estou falando de uma insuficiência de amar. Porque o coração, ele é o órgão que mais fala de doação. Ele é um órgão que ele faz o seguinte, ó, ele doa, recebe. Doa, recebe. Doa, recebe. E então a gente só recebe quando a gente doa. E a gente vai estudando e a gente vai entendendo tudo isso e a gente começa a se doar. E quanto mais a gente se doa, mais conhecimento a gente dá, mais carinho a gente dá, mais pessoas a gente cuida, mais a gente recebe. Então isso é transformador, isso é maravilhoso, é fantástico. E quando você consegue olhar isso por um outro prisma, quando você consegue cuidar do outro, entendendo e ajudando ele lá nas fibras mais sensíveis da alma dele, que é do coração, e tocar esse coração, amolecer esse coração e livrar ele, por exemplo, de uma morte por infarto, aí você entende que fala, cara, tudo faz sentido. Tudo fica muito mais lindo. Então, assim, é maravilhoso. Deixa eu falar que o pessoal que pergunta aqui qual a diferença do homeossoma para o terassoma, né? Então, o homeossoma, a gente estuda todos os sistemas do corpo humano, inclusive o sistema psiquiátrico. Tem um módulo que eu falo só sobre psiquiatria. Todos os mecanismos, todos não. Eu não gosto de falar todos, porque é óbvio que todo dia a gente vai conseguir enxergar de um jeito diferente, alguma coisa diferente. A gente procura os mecanismos psicossomáticos mais sensíveis àquela doença, aquele desequilíbrio, aquele órgão, né? Então a gente procura abordar, até mesmo para a pessoa entender o que é um diabetes, o que é um infarto, o que é uma arteriosclerose. Então, quanto aos pulmões, já eu falo, Marlene, espero que dê tempo. E aí a gente vai estudando tudo o que significa isso. E aí eu dou sugestão terapêutica de abordagem, de você conversar com a pessoa, que tipo de transformação a pessoa precisa fazer. E a gente também dá as sugestões terapêuticas homeopáticas para quem é homeopata ou algumas outras áreas, quando a gente consegue abordar. Porque eu não tenho tanto conhecimento assim, por exemplo, de medicina tradicional chinesa e outras coisas. O Terassoma já é um curso onde você entende todos os mecanismos da mente, você entende como você... Vocês querem que abra outra live, gente, pra gente falar mais um pouquinho, que aí eu posso falar de mais órgãos. Me dá um joinha aí, quem quer, que aí eu abro, não tem problema nenhum. Geralmente eu abro quando é com outra pessoa, porque eu acho que eu sempre vou conseguir esgotar o assunto em uma live só.
Me dá um joinha aí que se o pessoal quiser eu abro outra pra gente continuar. E vocês podem colocar alguns órgãos que eu vou dando uma pincelada só para vocês entenderem como funciona. Um beijo, Osmar. Deus abençoe. Então, no Terassoma, você vai entendendo como que funciona, sabe? Essa questão, como é que é essa questão da mente? Como é que é a topografia da mente? O que é id? O que é consciente? O que é inconsciente? O que são as máscaras? Como é que a gente lida com isso? Como é que é a dor? Como é que é o trato da dor? Como é que funciona a cabeça de uma pessoa neurótica, de uma pessoa psicótica? E aí a gente mergulha nesse universo e a gente começa a se entender, inclusive as máscaras, né? Todos os mecanismos de defesa que nós usamos, sabe, para sair de algumas situações que nós mesmos nos colocamos, né? Então, é muito, muito, muito importante que a gente conheça isso e a gente vai se reconhecendo e reconhecendo o outro, para que a gente consiga ajudar a nós mesmos. Eu falo que o curso é altamente terapêutico porque você começa a se entender. Tem muita gente que às vezes eu estou falando lá das máscaras, por exemplo, negação. Eu estou fazendo uma negação, eu estou fazendo aqui uma sublimação, né? Só para vocês entenderem como é que é no Terassoma, que é um pouquinho diferente do homeossoma. A gente chega lá e vai falar, existe um mecanismo de defesa chamado sublimação. Como é que é a sublimação? É uma pessoa que, por exemplo, pega uma faca para cortar uma carne e ela corta a carne com tanto prazer. Então a pessoa tem muito prazer em usar uma faca e cortar a carne. Aí como é que a pessoa sublima isso? Como é que ela torna isso uma coisa boa? Então ela pode ir ser médica e fazer cirurgia. Ela vai ser, ou vai ser uma dentista, que vai ser um cirurgião dentista, ou ela vai ser um açougueiro, ou ele vai ser um sushi man. Ele vai fazer alguma coisa que ela use essa habilidade para que ela não precise usar aquilo de uma forma ruim. Então, muitas vezes nós ajudamos a pessoa a fazer uma sublimação, porque nós como terapeutas, a gente vai sendo um ego auxiliar para que a pessoa consiga estruturar o seu ego e achar o seu lugar. Por quê? Porque um bom cirurgião que tem o prazer de fazer uma cirurgia bem feita, salva vidas. E nós muitas vezes estamos salvos aí por causa dessas habilidades e dessas sublimações que foram feitas. Que mal canalizado poderia ser uma pessoa fazendo mal. Uma pessoa em desordem emocional, psíquica, faria coisas horríveis. E, no entanto, quando você ajuda a pessoa, ela faz um outro caminho. Então, o Terassoma, você vai lidar com vários mecanismos da mente. E no homeossoma, você olha o distúrbio físico e aí você vai entendendo como que aqueles mecanismos psicossomáticos atuaram, como a gente faz para reverter, e aí sim, as melhores abordagens terapêuticas para quem é da área. Isso é muito legal. Já que vocês pediram, então, eu vou abrir outra live. Marjorie e acho que é a Malena pediram que eu falasse. A Malena pediu do pulmão, né, Malena? E a Marjorie pediu que eu falasse de útero e ovário. Falo sim. Então eu vou encerrar essa live, vou salvar. Espero vocês entrarem na próxima. E aí a gente fala mais um pouquinho e coloca outros mecanismos aí, outros órgãos. A gente vai dando um toque. Vocês sabiam que nariz tem a ver com essa questão psicossomática? Na outra live eu conto. Até daqui a 3 minutos. É o prazo de salvar e a gente começa a outra. Um beijo. Ops.